Olá, neste vídeo vou falar sobre os jogos de sorte. Muito provavelmente já sabes o que são, ou não estivesse a publicidade desta indústria que gasta milhões por ano a captar novos apostadores e a fidelizar os que já tem, literalmente em todo o lado. Os jogos de azar são uma oportunidade de delirar com ficar rico. Delírio este que é reforçado pelas centenas de casos de sucesso que os mídia tiveram todo o prazer em nos anunciar. Ou não fossem eles perder os anúncios e, quem sabe, uma oferta de 2.500 assinaturas por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que gera o monopólio das lotarias e das raspadinhas em Portugal. Uma máfia bem à portuguesa. Mesmo em tempos de pandemia, onde a economia real tem caído, a indústria dos jogos de azar lucra cada vez mais. Argumentando que existe para proteger as pessoas do jogo ilegal, esta continua a publicitar o seu vício àqueles que mais fragilidade financeira têm apresentado: os jovens. Não sendo bastante serem já os que mais apostam, são também os que mais se têm registado neste tipo de sites. Uma indústria que não produz literalmente nada. Mesmo com restrição de horários, as receitas dos casinos em 2020 rondaram os 150 milhões de euros. A das apostas online os 300 milhões de euros. Já a dos jogos de Santa Casa ultrapassaram os 3.300 milhões de euros. Somos o país da Europa que mais gasta por opção em raspadinhas. Tudo isto valores que, ao serem bem utilizados, poderiam melhorar a vida de muitas pessoas. Quem é que achou que isto seria boa ideia? Como é que chegámos aqui? Os jogos de sorte, segundo o portal dos Serviços Públicos Portugueses, são todo o tipo de jogos cujo resultado é contingente por assentar exclusivo ou fundamentalmente na sorte. Esta definição é suficientemente vaga para podermos declarar que os jogos de fortuna e azar têm sido uma constante na história da humanidade. Obviamente não da forma tecnologicamente avançada como hoje temos. Roletas, rodas, slot machines e apostas desportivas online. Vamos aqui... eu apostei 2 vezes no rugby. Mas antes através de objetos mais rudimentares como dados alongados, dados normais, cartas e moedas. Há até achados com mais de 5.000 anos de dados que eram feitos a partir do talos de animais com cascos. Mas mesmo com esta condicionante tecnológica, jogos complexos como o jogo de Ur foram criados. Saltando para o período romano, tanto na República como no Império, as apostas desportivas era o único jogo de sorte que não era proibido, provavelmente como forma de manter a ordem, já que as consequências sociais deste jogo, o vício e a resultante pobreza, eram já conhecidos. Ainda assim, há registros que provam que vários imperadores romanos praticaram estes jogos frequentemente. O imperador Augusto chegou a perder 30.000 sestércios, cerca de 30 vezes a remuneração anual de um soldado romano, e o imperador Cláudio escreveu até um livro sobre o assunto, o que nos leva a crer que a proibição não afetava de facto as elites. Com o surgimento do cristianismo, a queda do Império Romano do Ocidente e o consequente surgimento dos primeiros reinos católicos, os jogos de sorte passam a ter uma conotação imoral, associando o jogo a dinheiro à avareza e a sorte a algo diferente da vontade divina. Em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, a Igreja instituiu uma lei canónica que proibia os membros do clero de frequentarem tabernas, onde por vezes se jogava a dinheiro, excepto se fosse estritamente necessário passar uma noite em viagem. Anos mais tarde, o Decretum Gratiani entraria em vigor, aprovado pelo Papa Gregório IX, que declarava de forma indubitável que os jogos de sorte eram pecado. Séculos mais tarde, em 1609, e já com uma reforma protestante bem presente, São Francisco de Sales, na obra Introdução à Vida Devota, mostra a sua satisfação para com a proibição, tanto na lei civil como canónica, dos jogos de sorte pela Europa, e aconselha os leitores a nunca usarem estes jogos como forma de entretenimento, argumentando que não deve haver prazer pela vitória através da sorte, mas antes pelo uso da razão e ou das competências físicas. Jogos como as damas, xadrez e o desporto eram todos eles bem vistos aos olhos do clero, quando praticados com moderação. O recém-formado Reino de Portugal não foi indiferente à moralidade da época. O jogo sempre foi algo moralmente reprovável em terras lusitanas, mas no reinado de Dom Dinis, de 1279 a 1335, o jogo de sorte passa a ser proibido, e aqueles que fazem batota condenados a pena capital. A tendência continuou, e já no reinado de Dom Afonso V, em 1446, todo e qualquer jogo com dados passa a ser proibido pelas ordenações afonsinas. Provavelmente inventadas na China no século IX, os jogos de cartas chegam à Europa por volta do século XIV, sendo a primeira prova da sua existência a proibição do seu uso em Florença no ano de 1377. Já no reinado de Dom Manuel I, estas seriam também proibidas através das ordenações manuelinas de 1506, que continuava assim as políticas repressivas dos seus antepassados ao jogo. A Dom Manuel sucederia Dom João III, a quem sucederia Dom Sebastião, que ainda está por voltar de Alcácer Quibir. A União Ibérica forma-se e uma nova legislação é feita para que a mesma lei se aplique em todas as possessões no Império Filipino.
Nas ordenações filipinas, ratificadas em 1603, os jogos de dados e cartas continuavam a ser proibidos, mas depois de 3 armadas destruídas na tentativa de invadir os ingleses, que não paravam de piratear os navios espanhóis e de apoiar os independentistas holandeses, e de 3 bancarrotas da coroa para financiar tais invasões, é cedido em Portugal no ano de 1605 o estanco, ou monopólio, das cartas de jogar. Deixava de ser proibido jogar às cartas desde que o baralho fosse comprado à coroa. A independência veio ao aclamar-se Dom João IV como rei de Portugal em 1640. Já em 1688, o seu filho Dom Pedro II, no fim de pôr o irmão Afonso IV num golpe de Estado e de casar-se com a sua esposa Maria Francisca de Saboia, isto no fim do Papa Clemente IX anular o casamento desta com o irmão, claro está, cria a primeira lotaria em Portugal para financiar a reconstrução do reino que se via ainda devastado pela Guerra da Restauração da Independência. Mas não seria necessária uma segunda. O ouro descoberto durante esta altura no Brasil seria mais do que suficiente para pagar a reconstrução e todos os luxos que o absolutismo português encomendasse. O que se manteve necessário foi o passar dos anos. Depois do absolutismo viria o despotismo iluminado do Marquês de Pombal, com as suas ideias seculares. Com a morte de Dom José, surge a reação que afasta o Marquês e todos os seus secretários de Estado do poder. Dona Maria I sobe ao trono através da viradeira e devolve à Igreja e à alta nobreza os seus privilégios. É no seu reinado, em 1783, que é novamente criada uma lotaria em Lisboa com parte dos lucros a beneficiarem a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 65 anos mais tarde, já no reinado de Dona Maria II, em 1843, a Misericórdia de Lisboa passaria a deter o monopólio das lotarias em Portugal até aos dias de hoje. 3, 7, 2, 0, 3, 37.203. O início do século XX foi conturbado. No regicídio de 1908, o neto e bisneto de Dona Maria II, Dom Carlos e Dom Luís, respectivamente, foram mortos. Ficaria a reinar Dom Manuel II, que seria deposto em 1910 com a implantação da República Portuguesa. Mas esta era demasiado democrática e secular para alguns portugueses mais religiosos e conservadores. Por isso, a 28 de maio de 1926, Gomes da Costa inicia a sublevação que acabaria por criar uma ditadura militar em Portugal, mais tarde legitimada pela Constituição de 1933, que inicia o Estado Novo. Entre os múltiplos decretos-lei que a ditadura militar fez para restaurar a dignidade das famílias portuguesas, a 3 de dezembro de 1927 criou 8 concessões onde vários jogos poderiam ser explorados por casinhos, alegadamente com o objetivo de proteger os portugueses das tão apregoadas nefastas consequências do jogo. Alegação que vou ter de considerar como sendo falsa. Os casinos não foram feitos com o propósito de servir a população de uma forma saudável, mas antes de criar um monopólio artificial nestas regiões que serviria como fonte de rendimento para o Estado e de investimento para o turismo da região. Antes desta lei, havia já vários casinos em Portugal aos quais as entidades reguladoras fechavam os olhos, por serem subornadas por eles por servirem as elites, como é o caso do Casino Internacional Monte Estoril. Mais escandaloso foi, à data desta lei, o atual Casino do Estoril estar já em construção há 11 anos, e quem assentou o primeiro tijolo foi o deposto excelentíssimo Presidente da República, Sr. Dr. Bernardino Machado. Escusado será dizer que foi o proprietário deste luxuoso empreendimento, Fausto Cardoso de Figueiredo, quem ganhou o concurso público de exploração desta zona de jogo. A década de 60 inicia um novo período nos jogos de fortuna e azar em Portugal, com momentos premonitórios de grande sucesso para esta indústria. Logo após a conquista por parte do Benfica da Taça dos Clubes Campeões Europeus frente ao Barcelona em 1961, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anuncia um novo jogo de aposta mutualista, o Totobola, cujo sucesso nas vendas seria imediato e que continuaria a subir ao longo dos anos seguintes, catapultadas pela renovação do título de campeão europeu por parte do Benfica, pelo início das transmissões televisivas desta modalidade, em especial o Mundial de 66, e pela idolatração das estrelas do futebol como Eusébio, Coluna e Pelé. A febre que alimentava o futebol era a mesma que vendia o Totobola. No que respeita à previsão então feita, os resultados obtidos ao longo dos anos ultrapassaram em muitíssimo tudo aquilo que na altura poderia ter sido considerado um sonho de ingenuidade. Mas também seria um sonho de ingenuidade acreditar que o sucesso do Totobola se deveu apenas à sorte. O próprio Estado só legalizou este novo jogo porque tinha interesse na sua rentabilidade. Para que aumentar a ação social do Estado através de impostos, quando é possível fazê-lo através do vício do jogo? Para o efeito, o governo de Salazar nomeou para o cargo de provedor José Guilherme de Melo e Castro, ex-deputado salazarista que chegou a ser presidente da Comissão Executiva da União Nacional.
um ou outro, não são muitos, que nos apodem de fascistas e de vendidos ao capitalismo. Neste aspecto, os meios de comunicação social, e em especial a RTP, tiveram um papel fundamental em publicitar e normalizar a questão do jogo a toda a população portuguesa, publicitando-o não como um investimento viciante que nos faz perder dinheiro, mas antes como uma forma divertida de ficarmos ricos. Estava assim definida a receita para o sucesso atual desta instituição. Jogos cada vez mais interativos, supostamente para apoiar uma causa nobre, que geram cada vez mais receitas, em grande parte à custa daqueles que, por viverem na miséria, veem no jogo a única forma de saírem da pobreza. Ao longo dos anos, seguiram-se novos jogos como o Totoloto, a Lotaria Popular, o Joker, a Lotaria Instantânea, mais conhecida por Raspadinha, e mais recentemente, o Placar. Atualmente, a RTP continua a participar ativamente nesta propaganda, com documentários como o 8º episódio da 11ª temporada da Visita Guiada, em que falam e bem sobre a ação social que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem feito ao longo dos anos, mas branqueiam completamente as consequências na população dos jogos que usam para a financiar. Ao longo do documentário, negam que o jogo seja um imposto sobre a ignorância, sem nunca mencionarem a sua componente aditiva. É deste mecanismo que nascem horas felizes. E as pessoas persistem e, por causa da probabilidade ser muito baixa, há quem chame ao preço de jogar, participar nestes jogos, um imposto sobre a ignorância. Eu não concordo de todo. É barato, são 2 euros, creio eu, e é por isso que eu jogo. Acho que quando se compra um bilhete de lotaria ou quando se joga no Euromilhões, se está a comprar, como dizia o Leibniz, esperança. Sim, é barato, são só 2 euros. Em 2019, e só nos Jogos de Santa Casa, os portugueses gastaram 9,2 milhões de euros por dia. O que me leva a crer que não andam a jogar só uma vez por mês, como o Jorge Nuno de Silva quis insinuar. Mas ainda assim são bem gastos, porque estão a comprar esperança. Matemático como ele é, deveria saber que no máximo estão a comprar falsas esperanças. Também não encontrei em lado nenhum a frase que atribui a Leibniz. Outro exemplo é o documentário de 31 de dezembro de 2020, 5 casinos, 5 histórias, que não só apresenta os casinos como uma indústria benevolente criadora de cultura, como ainda plagia na íntegra o blog Restos de Coleção, sem nunca mencionar o autor José Leite. Com o projeto do novo casino e como contrapartida a esse investimento a fundo perdido, foi acrescentada a edificação como propriedade plena da Solverde de um centro comercial com um hotel de apartamentos de 13 pisos, o mais alto edifício de Espinho. E no quarteirão a norte, um outro centro comercial de 2 pisos, com parte de estacionamento subterrâneo, revertendo este no fim da concessão para a autarquia. Este é apenas um dos inúmeros casos explícitos de plágio ao longo deste comentário. Sintam-se à vontade para descobrir os outros. Novamente, escusado será dizer que a pessoa que o escreveu, Maria João Gama, atualmente apresenta a Hora da Sorte. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Sorte desta segunda-feira, dia 2 de agosto. Esta noite, Mas isto é apenas sobre a RTP. Durante todo este tempo, tem havido também por parte dos meios de comunicação privados uma publicidade excessiva a favor dos jogos de sorte e azar. Seja através dos anúncios pagos por esta indústria, pela criação de notícias sobre as pessoas que ganham lotaria, ignorando todos aqueles que desenvolvem jogo patológico e destroem as suas vidas, ou até por concursos publicitários que funcionam como jogos de sorte e azar legalizados em 89. Concursos estes que vieram normalizar ainda mais a situação, especialmente a partir de 92, devido à liberalização das estações televisivas que permitiu a criação da SIC e TVI, que têm usado estes concursos diariamente para extorquir os seus telespectadores. Acaba em DRI, portanto, o que é que acha que é? Pois. A atual edição da Casa Feliz, por exemplo, é um concurso em que as tecnologias digitais são usadas para enganar os concorrentes. Aquilo que parece ser uma hipótese de 1 em 8 ganhar o jackpot é na verdade um algoritmo que decide, no momento em que é selecionada a chamada, se o telespectador ganhou alguma coisa e quanto, segundo esta tabela de probabilidades. A conversa feita pelos apresentadores à volta da seleção de uma divisão da casa é apenas uma fachada que visa perpetuar a monetização da relação de confiança que o apresentador cria com o telespectador. Vamos para o jardim. Oh. Boa sorte, Sr. Eduardo. 500 euros! Obrigado. O jackpot estava ali na entrada. Ah, foi ao lado, Sr. Eduardo. Estava na entrada. É de salientar que o programa homólogo da TVI, 2 às 10, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Muniz, faz exatamente a mesma coisa.
As we approach the 21st century, a new means of communication is emerging. This technology uses computer networks to link people on every continent. If we are destined to live in a global village, one day we will all be connected to the Internet. Tal como todos sabemos, a profecia da internet acabou mesmo por se realizar. Em 1994, surge o primeiro fornecedor de acesso à internet no nosso país, iniciando o processo de ligar os portugueses aos habitantes do resto do mundo, para, por exemplo, comunicarem de forma instantânea, jogarem casinhos online ou fazer apostas desportivas sobre qualquer jogo que vissem na sua televisão. Mas porquê falar sobre apostas desportivas num documentário sobre jogos de fortuna e azar quando os resultados desportivos não são aleatórios, havendo até pessoas que ganham dinheiro exclusivamente a partir destas apostas? Para ilustrar esta situação, vou contar uma breve história sobre o Blackjack, ou 21, que é considerado um jogo de sorte e azar, ainda que seja possível bater a casa. Uma das pessoas que o fez e se tornou famosa através do livro Beat the Dealer foi o matemático Ed Thorpe. Resumindo, nos anos 60 foi descoberta por investigadores americanos a estratégia ótima de jogar Blackjack, que dá uma probabilidade média de vencer a casa de 49,5%. Mas se ao longo do jogo contarmos as cartas que saem, é possível identificar jogadas em que a probabilidade de vencer a casa é superior a 50%. Se nessas jogadas apostarmos mais do que o montante que apostamos normalmente para nos mantermos na mesa, é possível vencer a casa. Foi assim que Ed Thorpe e muitos outros se tornaram ricos na década de 70. Mas esta estratégia só foi possível durante um curto período de tempo. Atualmente, os casinos usam vários baralhos juntos, muitas vezes 6 e até 8, para diluir as possibilidades de haver mais hipóteses de ganhar do que perder, e recusam-se imediatamente a servir qualquer jogador que varie o montante apostado no Blackjack. Prova disso são os vários vídeos no YouTube de pessoas a serem expulsas de casinos por estarem a contar cartas, ou seja, jogar para ganhar. O Blackjack é atualmente um jogo de fortuna e azar, na medida em que és obrigado a jogar para perder. I'm going to let you play. I don't want you counting the cards anymore. I don't want to book your action. Okay. Okay? I just don't want you to play. Because you keep going 200, 500. I don't want to do that no more. I'm going to block vote your action. Once you stay at one bet, you got to stay to the whole shoe. Okay. I'm going to flat bet you. That doesn't seem like a reasonable thing for me to try to play as best as I can. Nope. I thought the only way you can have a chance of beating the game is if you change your bet. No, yeah, but 5, 10 every other hand. But you're going $5, 5, then going out when the shoe's rich, go out 3 at 200. Well, what if I do like 25 and 200? Nope. If you stay, I'm going to flat bet you. It's called flat betting. Once you start at that shoe, you can't go any higher, you can't go any lower until those shoes are. O mesmo aconteceu na história mais recente das apostas desportivas em Portugal. Em junho de 2000 é fundada a Betfair, uma bolsa de apostas britânica que é em tudo semelhante às bolsas de valores dos mercados financeiros. Esta viria a tornar-se a maior do mundo após a legalização desta atividade em 2005 por parte do Reino Unido e que, por disponibilizar os seus serviços online, era incapaz de prevenir que jogadores de todo o mundo a usassem, independentemente da lei do seu país o proibir ou não. Alguns desses jogadores foram portugueses que, por terem já algum conhecimento financeiro ou probabilístico, bem como um computador e serviço de internet, conseguiram fazer fortunas ilegalmente através do trading, que consiste na compra e venda de apostas aproveitando a variação do valor destas ao longo do jogo. Comprar baixo e vender alto é o resumo desta atividade simbolizada ainda hoje no logotipo desta empresa, ainda que mais dissimulado. O mais conhecido desses jogadores chama-se Paulo Rebelo, fundador da Associação Nacional de Apostadores em 2012 e que, ainda antes de ser legal praticar estes jogos em Portugal, já tinha lançado 2 livros best-sellers a ensinar às pessoas como ganhar dinheiro através das apostas, para não falar das numerosas entrevistas televisivas que deu entre 2010 e 2015 na RTP, SIC e TVI a promover o jogo online. Era efetivamente uma forma de publicitar a indústria que não podia chegar aos seus clientes de outra forma por ser ilegal. Já os meios de comunicação social viam na legalização desta indústria uma fonte de rendimentos através da publicidade. Paulo Rebelo recebeu a equipa da SIC ontem à noite, durante o França-Suécia. Em 90 minutos ele ganhou 800 euros. A haver apostas online legalizadas em Portugal, embora toda a gente aposte, toda a gente apostas online? Pois, mas não pode ter o patrocínio, não pode haver publicidade. Não pode haver publicidade, nós não podemos ter aqui patrocinador. Já em 2015, os jogos de casino e apostas online são finalmente legalizados em Portugal. Por ironia do destino, ou porque o Estado queria manter um monopólio das apostas desportivas através do placar, a legislação deixaria de fora todas as bolsas de apostas como a Betfair, onde traders como o Paulo Rebelo faziam, alegadamente, dinheiro consistentemente.
ainda que à custa dos outros jogadores que possivelmente praticam um jogo patológico, claro. Atualmente, as apostas desportivas em Portugal podem ser consideradas um jogo de fortuna ou azar, porque não é possível, através das casas de apostas legais em Portugal, ganhar dinheiro no longo prazo. Nas palavras do youtuber Rui Trader, isto são as odds. Se quisermos saber a probabilidade do acontecimento, é simples, não é? Já falei isto muitas vezes, é só fazer o inverso da odd. E depois multiplicar por 100, etc. E dá-vos a probabilidade. Estão aqui as probabilidades dos acontecimentos. Veja o que é que acontece no placar comparativamente à média de mercado e a um xbet. Eles sobreestimam a probabilidade do acontecimento. Porquê é que eles fazem isto? Porque se sobreestimarem, a odd é mais baixa. Pagam um preço menor. Claro que isto não faz sentido, né? Se somássemos a probabilidade destes 3 acontecimentos, teria que dar 100%. Mas não dá 100%. Dá sempre maior do que 100%. E a diferença entre os 100% e este valor é o que eles chamamos a margem que a casa de apostas tem, né? É o overround que a casa de apostas tem. É aquilo que eles esperam ganhar, entre aspas, para este mercado no longo prazo, pronto. Ou no conjunto do volume de apostas, eles estão à espera para este jogo ganhem mais ou menos 8,61% do investido. Estou a dizer isto assim, mas para terem uma ideia, né? Simples de compreender. Agora, isto, para nós, apostadores, isto é uma chatice, né? Então, estão-nos a pagar menos do que aquilo que a gente merece. Mas que história é esta? Não gostamos da brincadeira, apesar de muitos de vocês não se preocuparem, porque placar, aposta na desportiva. É um slogan brilhante deles, da parte deles, e realmente, para quem faz isto, é para apostar na desportiva. Quem utiliza o placar só pode apostar na desportiva. Porque se for para apostar seriamente, eu dava tiros na cabeça, porque isto não interessa a ninguém, né? Não interessa a ninguém. Tiros na cabeça é apenas uma das formas, e talvez a mais gráfica, com que esta indústria destrói a vida das pessoas. Mas isto não é nada que eles não saibam. Desde os anos 80 que a Associação Americana de Psicologia reconhece o jogo patológico, classificando-o como uma perturbação semelhante em termos cognitivos, neurobiológicos e comportamentais às perturbações aditivas por substâncias, ou seja, ao consumo de drogas. Mas ao contrário do que se fez com o tabaco, estes jogos continuam a ser publicitados. O nosso Sistema Nacional de Saúde, através do CICAD, já fez propostas para mitigar os danos, mas o melhor que o autor deste relatório de novembro de 2018 conseguiu foi uma entrevista obscura com menos de 200 visualizações, longe dos grandes palcos das estações televisivas que promotores do jogo como Paulo Coelho e os diretores dos casinos tiveram acesso. As apostas online tornaram-se omnipresentes, sempre no nosso bolso, à distância de um clique, continuamente a vibrar através de notificações que nos convidam a apostar uma e outra vez. Humoristas como Diogo Batáguas, Pierre Zarra e Guilherme Geirinhas, Raminhos e Pedro Fernandes, Insónias em Carvão e Joana Marques vendem o futuro dos seus seguidores a esta indústria, muitos deles ainda menores de idade. Streamers como Zorlac e Fox compram raspadinhas em videojogos que imensas crianças jogam. Há canais de YouTube em que só raspam e comunidades no Facebook e Instagram em que partilham os ganhos e códigos promocionais. Obrigado por veres o meu documentário até ao fim, especialmente se gostaste e partilhaste. Se não quiseres perder o conteúdo do meu canal, não te esqueças de o subscrever. Podes também seguir-me no Instagram, onde eu partilho mais conteúdo como as minhas crónicas no Jornal Torrejano. E se quiseres apoiar-me, podes fazê-lo através do Patreon. Os links estão na descrição.